Glória a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor para a igreja, amém? Amém. Glória a Jesus. Irmão, eu quero ler uma palavra com a igreja nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é fiel, irmão, e poderoso. Vamos ler, irmão, a palavra de Deus no Salmo 119. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Deus é maravilhoso, irmão, e nos dá essa oportunidade, aleluia, de estar na presença dEle. Aleluia. Glória a Jesus. Vamos ler, irmão, apenas o verso de número 9. Aleluia. Que diz assim: como purificará o homem ou o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra. Irmão, nesta noite, o salmista, ele faz uma pergunta: como que a gente pode purificar o nosso caminho? É uma pergunta, louvado seja Deus, que tem uma resposta gloriosa. E a resposta é observando a palavra de Deus. Porque a palavra do Senhor, irmão, ela tem poder para purificar a vida do homem. A palavra de Deus, irmão, ela tem, aleluia, este poder. Até que nós vemos que Jesus, irmão, ele quando estava ensinando seus discípulos, glória a Deus, ele falou, ele deixou bem claro, aleluia, vós está limpo pela palavra. Então a palavra, irmão, ela tem um poder muito grande de mudar a vida do ser humano. Você vê que a gente vê que no Evangelho de João, no capítulo 3, um príncipe, irmão, dos judeus, chamado Nicodemos, ele vai ter de noite com Jesus, querendo saber acerca da salvação. E aquele homem, ele chega para Jesus e fala assim: mestre, eu sei que tu é homem vindo de Deus, porque ninguém pode fazer o sinal que tu fazes se Deus não for com ele. Louvado seja Deus. E aquele homem, irmão, ele perguntou como é que ele tinha que fazer para nascer de novo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, para ser salvo. Glória. E Jesus falou: olha, você tem que nascer de novo. Irmão, a Bíblia diz, irmão, que Jesus, ele foi curto e grosso para aquele homem. Ele falou assim: ó, você tem que nascer de novo. E ele, irmão, ele não entendeu que nascimento seria esse, a ponto dele entender que ele tinha que entrar novamente no ventre da mãe e nascer novamente. Louvado seja Deus. E Jesus falou: olha, aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Ou seja, irmão, aquele que não nascer de novo, através dessa palavra, irmão, ele jamais vai poder entrar no reino do céu. Irmão, nós temos visto o Evangelho, irmão, que está o Evangelho facilitado, aonde estão pregando que tudo pode, aonde estão falando de facilidade, de bens materiais na terra, de prosperidade, irmão, louvado seja Deus. Mas a prosperidade que a Bíblia fala, irmão, é a prosperidade do céu, é na mansão celestial, irmão. A Bíblia diz, irmão, que é aquele que esperar o Senhor, irmão, aleluia, que esperar as coisas do mundo, irmão, aleluia, que o mundo oferece, louvado seja o nome do Senhor, é o miserável homem, louvado seja Deus, aleluia. Porque, irmão, a Bíblia é bem clara, louvado seja Deus, que aquele, irmão, que perder a vida, irmão, por amor do Evangelho, irmão, salva-la. Mas aquele que quiser viver os bens dessa terra vai perder o bem maior, a qual o Senhor reservou lá no céu para a sua igreja. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória. A gente vemos que hoje em dia, irmão, só se prega facilidade, aquilo que o povo quer ouvir. Louvado seja Deus. Aleluia. Só se prega, louvado seja o nome do Senhor, aquilo que vai massagear o ego.
Mas se você trouxer uma palavra de conserto, até mesmo muitas igrejas, irmão, o próprio pastor rebate aquela palavra, louvado seja Deus, a ponto de falar: olha, quem exorta a igreja sou eu, irmão. Mas aleluia, muitos não entendem, louvado seja o nome do Senhor, que quem exorta, irmão, a igreja, quem nos exorta é a palavra, louvado seja o nome do Senhor. Então, irmão, quando a gente abre essa palavra, irmão, ela tem, louvado seja o nome do Senhor, poder para exortar, irmão, e para consertar aquele que está caído e aquele que errou algo, louvado seja o nome do Senhor. Mas muitos não querem ouvir esta palavra como ela é. Louvado seja Deus. E quando Jesus falou aquelas palavras para Nicodemos, irmão, ele ficou maravilhado, porque Jesus, ele falou para ele, Jesus quis dizer para ele que ele tinha que esquecer tudo que ele viveu até aquele momento, e dali para frente ele tinha que ser um novo homem, ele tinha que nascer de novo para poder entrar no reino do céu. Louvado seja Deus. Eu estava falando, aproveitando uma oportunidade lá no serviço. A menina encontrou com uma moça no ponto de ônibus e levou ela lá para o trabalho para fazer um bico lá. Chamou ela porque estava precisando do freelancer. E aí eu tive a oportunidade de falar de Jesus para aquela moça. Louvado seja Deus. Aquela moça, irmão, aleluia, eu falando de Jesus para ela ali na hora do almoço, ela ficou maravilhada. E ela falava assim: mas nunca ninguém falou comigo desse jeito. Eu passei por determinado momento na minha vida que falaram palavras doces, massagearam o meu ego, e tudo aquilo que falaram comigo, nada se cumpriu. E você está me falando uma palavra dura, mas porém uma palavra verdadeira. Porque, irmão, eu falei para ela: se você não mudar a vida que você está vivendo com Cristo, aleluia, jamais você, aleluia, verá vitória, jamais você, aleluia, terá um caminho, aleluia, trilhado como Deus quer que trilha. Aí eu falei para ela, irmão, que para a pessoa purificar o caminho dela, a pessoa tem que observar a palavra de Deus. Aleluia. Porque, irmão, a gente pensa que a gente recebe vitória da parte de Deus de qualquer maneira. Para a gente finalizar, irmão, você vai ver, irmão, quando o Senhor, ele falou para Salomão, ele fez uma pergunta, que se ele cerrasse o céu, para que não viesse chuva sobre a terra, e que ordenasse os gafanhotos para consumir a terra, a lavoura, se enviasse peste no meio do povo, o que eles iam fazer? E Salomão, irmão, talvez ficou sem resposta, aleluia, mas o próprio Deus deu a resposta. O povo que se chama pelo meu nome, irmão, primeiro ele se humilhar, e depois orar, e buscar a face do Senhor, e se converter dos seus maus caminhos, então Deus olhará dos altos do céu, perdoará os seus pecados, e sarará, irmão, a sua terra. Então, irmão, a gente vê, louvado seja o nome do Senhor, que tem uma condição da gente ser abençoado por Deus. A gente tem que observar a palavra, a gente tem que entrar pelo caminho da palavra, louvado seja o Senhor, para que Deus possa nos abençoar. Aleluia, porque ninguém leva mole de Deus, irmão. A gente vê na história, irmão, bíblica, louvado seja o Senhor, quantos homens de Deus não padeceram, sofreram, aleluia, para poder alcançar vitória e milagre da parte de Deus. Então não é de qualquer maneira que nós vamos receber a nossa vitória. Aleluia. O céu é tomada força, a Bíblia diz. É por isso que Apocalipse fala que a gente tem que guardar o que nós temos, para que ninguém tome a nossa coroa. Então, irmão, como purificará o jovem o seu caminho? Observando segundo esta palavra. Que Deus abençoe a igreja.